Bom, gente, hoje a gente vai começar o programa Oeste Sem Filtro em grande estilo, porque a gente tem a honra de receber aqui nos estúdios da Revista Oeste o grande jornalista, parceiro, amigo Guilherme Fiuza, que vai falar um pouco sobre o lançamento da série documental O Brasil que Dá Certo, os bastidores do Plano Real. Muito bem-vindo, Guilherme Fiuza. Um prazer Paulinha, te receber aqui. Que saudade. Muita saudade. Seja bem-vindo. Tudo bom? Boa noite, mestre Augusto Nunes, Silvio Navarro, Fernão, Cris. Olha, se eu fosse metade do que vocês falam de mim, eu estava na glória, né? Nós é audiência, o chat aqui não para. Desde antes de começar o programa, está todo mundo aqui perguntando, falando de você. Cadê Fiuza? Seja muito bem-vindo. A gente está aqui a semana inteira anunciando esse seu retorno. Seja muito bem-vindo à casa. Muito bom, prazer enorme estar aqui. Boa noite. Bom, e antes de começar o bate-papo para falar sobre essa série documental, eu vou pedir para a produção exibir o vídeo de lançamento dessa série, que já, desde a semana passada, a gente já está comentando aqui, né? E hoje tem um evento presencial com Augusto Nunes, Gustavo Segre, logo mais depois do programa. Então, a gente vai assistir esse vídeo de lançamento. O Brasil que dá certo, os bastidores do Plano Real. Nessa série, nós vamos mergulhar numa das transformações mais profundas e benéficas por que o país já passou, e entender como e por que ela foi possível. A nossa história começa com uma operação secreta que tirou o Brasil do atraso. No início de 1994, um drible no FMI permitiu que o país se libertasse das receitas econômicas impostas de fora e realizasse o Plano Real sem interferências políticas. Foi uma espécie de emancipação nacional. E essa emancipação permitiu um verdadeiro transplante no comando da economia. O cenário era de um governo perdido, empossando seu quarto ministro da Fazenda, sob uma inflação galopante, ou seja, estava pronta a receita do desastre. Mas o que aconteceu foi o contrário, porque a escolha de um estranho, um outsider, para comandar a economia, virou a política do avesso. O outsider era Fernando Henrique Cardoso, e de cara ele foi contrariado pela própria equipe que recrutou na PUC do Rio de Janeiro. Ela se recusava a preparar o pacote emergencial contra a inflação que o novo ministro da Fazenda queria. A condição dos economistas para seguir em frente foi uma carta branca para a faxina orçamentária. FHC deu a carta branca. Nascia ali o conceito de responsabilidade fiscal. A crise política aconselhava só um paliativo para acalmar a febre inflacionária até a eleição. Mas a equipe do Plano Real fez justamente o contrário, projetando uma moeda de transição, a URV, para acabar com a correção monetária. A criação do real não foi só uma engenharia monetária. A nova moeda teria sido triturada em pouco tempo se o plano não tivesse sido acrescido de um amplo escudo jurídico para barrar o contágio da memória inflacionária. Os sabotadores de sempre tentaram rotular o Plano Real como de direita, neoliberal, etc. Mas a reforma triturou os demagogos e beneficiou a todos, especialmente os mais pobres. Nos seus primeiros anos, o Plano Real esteve a perigo algumas vezes, especialmente nas crises do México, dos tigres asiáticos e da Rússia, 3 terremotos históricos em menos de 4 anos. O país permaneceu de pé e o repertório de medidas que garantiram essa façanha foi internacionalmente aclamado. No início de 1999, a turbulência financeira vinda da Rússia se somou ao descontrole de gastos para a reeleição de FHC e provocou a crise da maxi-desvalorização do real. Parecia o fim, mas não era. Na eleição de 2002, o candidato de oposição era contra o Plano Real e o candidato do governo também era. Mas a disputa entre Lula e José Serra não abalou a moeda estável, porque reformas de verdade são maiores que a política. Duvida? Então vem fazer essa viagem comigo. No final você vai poder dizer se foi ou não foi uma epopeia. Bom, eu quero dizer que eu já comecei a fazer essa viagem com você, Fiuza. Eu te mandei uma mensagem logo que eu assisti o primeiro episódio. Quero registrar aqui publicamente parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, Paulinha. O roteiro, um texto primoroso, metáforas assim incríveis. E o trabalho de edição de imagens está realmente cinematográfico, né, Fiuza? O Marcos Vinícius Lins, né, que é um craque que dirige o projeto, né, a direção geral do projeto, posso dizer que é do Jairo Leal, né, que é o publisher da Oeste. E eu vim com essa modesta ideia para ele do Brasil que dá certo, ele transformou numa série, um filme
Mas a gente está feliz com o resultado. Bom, para a gente começar aqui a nossa conversa, esse curso documental ele é baseado num livro seu, 3.000 Dias no Bunker, que é um livro de 2006. Sim. E aí eu quero começar te perguntando, por que você resolveu mergulhar no tema do Plano Real? Por que esse tema despertou o teu interesse? Quanto tempo você demorou estudando o tema? Quantas pessoas você entrevistou nesse período, né? Desde sempre, o que me interessou em política não foi a política. Eu sempre me interessei pela solução. Eu sempre me interessei pela organização, pelas maneiras de se fazer a sociedade funcionar, que é uma coisa difícil, né? E a política é um meio para isso. Então, nunca me atraiu a questão partidária, ideológica. Eu sempre fui até um pouco impaciente demais em relação a esses sotaques da política, né? E eu procurando sempre as soluções, o que dá certo, desde questões viárias, né, comportamentais, até a própria organização macroeconômica da sociedade, que define quanto vale o dinheiro e, ao fim e ao cabo, define quanto vale você, porque o dinheiro aviltado, o fruto do seu trabalho, ele, como mostra essa nossa série, ele era... se dissolvia a cada dia, né? A cada dia, cada mês nem se fala. Então, Paulinha, o interesse sempre foi assim, esta reforma foi uma reforma que deu certo, indubitavelmente, e enquanto ela acontecia, eu acompanhei, né? Mestre Augusto Nunes, enfim, já brilhava absolutamente nessa época e fizemos o nosso exercício de duvidar, né? Duvidamos porque tinha os outros planos todos anteriores que nos aconselhavam a duvidar e nós vimos que no final das contas ele deu certo. Então, depois que terminou o segundo governo Fernando Henrique, né, já no primeiro governo Lula, já com mais de 2 anos, aí eu comecei a fazer a pesquisa histórica para tentar trazer esse documento que a gente está trazendo, né? Assim, como é que faz para dar certo? É isso aí. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, nossa chefe Paula, boa noite, Silvio, Fernão, meu amigo, Silvio, meu irmão, Cris, querida, e boa noite ao meu irmão aqui, Guilherme Fiuza. Bem-vindo, Guilherme. Nós estávamos na estreia aqui, né, Augusto? Claro. Em novembro. Faltou a Ana Paula Henkel, mas estávamos aqui no ano passado. A Ana que mandou um beijão, tá na Europa, trabalhando. Né? Sempre. Eu achava que conhecia o Plano Real. Depois de ver o livro do Guilherme, de ler o livro do Guilherme e de assistir a trechos ainda, desse documentário, eu percebi que eu não sabia nada. Guilherme, realmente, parabéns por essa viagem pelo tempo, né? Quem tem hoje, 30 anos, o plano vai fazer 30 agora. Então, quem tem 40 anos, não sabe o que foi a inflação, a inflação permanente, crônica, né? Você tinha memória inflacionária, como você disse, você já começava reajustando pela inflação do mês anterior. Eles conseguiram acabar com isso. O teu documentário, né? É um curso documentário, explica tudo. Mas eu queria saber o seguinte de você, porque eu até hoje não sei direito também. Qual foi o papel, a importância do Itamar Franco, que era o presidente, qual foi a importância do Fernando Henrique Cardoso na concepção desse plano? Porque o Itamar sempre reivindicou, né, um papel mais luminoso, mais brilhante do que é atribuído a ele. Como é que você vê? Ele sempre teve ciúme do Fernando Henrique, para resumir. A pergunta é ótima e ela trata um pouquinho dessa parte que é a ciumeira da política, né? Os donos das realizações, né? As boas realizações têm um monte de donos, as besteiras não têm dono nenhum, são órfãs, né? E nesse caso é muito interessante a sua pergunta, mestre, porque é justamente o mote da nossa série é mostrar que o que dá certo
nunca terá um sobrenome nem partidário, nem ideológico, nem mesmo dos seus autores, né? Basta dizer que boa parte, talvez a maior parte dos autores do Plano Real, que foram, de certa forma, heróis nessa história, na última eleição foram contra o seu próprio legado, né? Assumiram uma posição que contrariava o seu próprio legado na cara de todo mundo. Então, isso para mim é interessante e traz para a contemporaneidade, a gente na série traz o tempo todo, né? A gente não está assim, a série Brasil que dá certo não é uma volta ao passado, não é uma sessão nostalgia. Está tentando entender o Brasil. E é a maneira que eu estou trabalhando hoje para tentar entender o Brasil de hoje. Então, o que a gente percebe é que ali você tem que tirar circunstâncias, por exemplo, o Itamar, né? O Fernando Henrique era o 4º ministro da Fazenda do Itamar Franco. Então, o governo Itamar já estava desmanchando. A verdade é essa. Aí você diz, bom, então foi uma sorte do Itamar. Talvez, mas ele teve também a sensibilidade de chamar o Fernando Henrique para a Fazenda, que não era um economista, né? Outra credencial clichê aí que cai por terra. O ministro não era um economista, foi para a Fazenda. Era o 4º ministro da Fazenda, ou seja, não era uma luz também na cabeça do Itamar. O PSDB, que era o partido do Fernando Henrique, não entendia o plano, foi um problema durante a elaboração. Tentou atrapalhar, como dissemos aí já na abertura, o José Serra, que era economista, né, o grande economista do PSDB, não gostava das diretrizes do Plano Real e foi honesto com isso, disse que não faria por aí. E o Fernando Henrique também não colocou o cacique de economia do PSDB para dirigir isso. Foi lá buscar o Pedro Malan na PUC. Então, assim, todo o cenário em torno do Plano Real, ele é muito pedagógico, porque ele desfaz completamente esses apelidos que hoje parece que existe uma febre na opinião pública, no eleitorado. Você está buscando qual é o decalque do cara, qual é o crachá do cara. E é o que eu sempre falei, né? Eu insisto muito nesse ponto, e essa série mostra exatamente isso. Você não consegue buscar um DNA ideológico no Plano Real, um DNA partidário, não tem nada disso. Você tem o fato, né? O mérito gritante e nada óbvio, porque assim, alguns dizem, não, foi uma ideia genial, não sei o quê. Não, foi uma coisa muito mais complicada do que uma ideia genial, né? Foi uma implantação dificílima, foi uma guerra, etc. Então, assim, nesse ponto, o Itamar acaba tendo um mérito importantíssimo de ter dado a blindagem, né? Ele deu a blindagem, eu chamo de bunker o tempo todo, porque o Itamar, a grande função dele foi, como presidente da República, bancar aquilo e dizer assim, não, ninguém toca, confiar no Fernando Henrique. Ele transformou o Fernando Henrique num primeiro-ministro, de fato. E o Fernando Henrique teve o mérito de sair do fisiologismo do PSDB e buscar no mercado aqueles que ele achava que poderiam fazer a melhor reforma. Silvio Navarro, muito boa noite. Boa noite, Paula, meu irmão Augusto, Cris, Fernão, boa noite você que está aí do outro lado da tela. Uma boa noite especial para o Guilherme Fiuza, de quem eu sou fã há muito tempo e que eu conheci primeiro pelos livros, inclusive 3.000 Dias no Bunker, e a gente se conheceu pessoalmente, creio que em 2016, quando o seu livro foi filmado naquela época, sim, né? O plano por trás da história, não é isso? É. Legal. Guilherme, seguindo aí o fio que o Augusto traz da figura do Itamar, da figura do Fernando Henrique, como é que a gente pode atribuir o papel de outros personagens envolvidos ali que talvez estavam no bunker, vamos dizer assim, né? Pedro Malan, Edmar Baixa, Pércio Arida, toda aquela geração que acabou sendo depois rotulada como uma geração de tucanos brilhantes. Qual é o papel deles nessa história? Eu acho que são mais do que economistas, né? Quer dizer, eu acho que são homens que naquele momento tiveram uma perspectiva histórica, tiveram, o que mais eu posso dizer? Tiveram espírito público, porque assim, as adversidades eram todas. Já falei, 4º ministro da Fazenda, tinha tido o impeachment do Collor, mas o governo Itamar não se sustentava, Congresso em crise,
Foi um período de ruína na política brasileira. Então, era uma furada ir para o governo. Era uma roubada ir para o governo, né? Só que esses economistas e estudiosos da conjuntura, eles tinham uma inquietação sadia que eu acho que é a minha também, a nossa, de fazer isso funcionar, de fazer isso dar certo. E aí, voltando a cotejar com a realidade contemporânea, a gente está cada vez mais distante desse espírito no debate político atual, cada vez mais distante do pragmatismo, do que dá certo, né? De atribuir, de entregar a oportunidade às pessoas que podem realmente fazer dar certo. A gente está num álbum de figurinhas, de direita, de esquerda, de não sei o quê, de partido, caricaturas, etc. Então, eu acho que esses personagens tiveram principalmente uma ousadia de, ao receber uma missão impossível, vou chamar assim, uma missão impossível, eles não só mataram no peito, como, no primeiro momento, o Fernando Henrique queria um paliativo, porque é óbvio, né? Assim, vamos deixar o país respirando por aparelhos até a próxima eleição. O governo já se desmanchando. O quarto ministro da Fazenda, vou repetir isso. É uma circunstância absolutamente adversa. Um quarto ministro da Fazenda não tem... A população não espera mais nada, né? Lá vai o quarto ministro, o que ele vai fazer? E eu acho que esse plano deu certo e essa moeda se tornou, né, o que é até hoje, quase 30 anos, diferentemente de todas as anteriores, porque eles não aceitaram fazer um paliativo. Eu acho que aí está a maior coragem, a maior ousadia. Eles disseram, não, nós só vamos em frente. Disseram ao Fernando Henrique, isso aí, esse a quem você está se referindo, Gustavo Franco, Winston Fritz, Edmar Baixa, Pércio Arida, André Lara Rezende, disseram o seguinte, a gente vai fazer se a gente puder fazer o saneamento fiscal. Isso nessa época, cara, isso era palavrão. Eles tiveram também a esperteza de tirar o negócio do ajuste fiscal, que era ajuste fiscal é o neoliberal, é da direita, não sei o que. Eles tiraram, eles trouxeram o termo responsabilidade fiscal. E é incrível, porque às vezes algumas coisas são meio hipnóticas. Isso é um nome, responsabilidade fiscal. Eles trouxeram isso, colocaram como condição para permanecer na equipe. Que fosse feita essa reforma enorme, você atacar o orçamento, você mexer com tudo quanto é interesse, tudo quanto é dinheiro carimbado. O Fernando Henrique teve que topar, vieram com um plano ambicioso. Tocaram, não realizaram em 9 meses, que foi o tempo até o lançamento da URV, mas iniciaram uma faxina orçamentária importantíssima. Com o FMI pressionando. Com o FMI pressionando, isso é um outro capítulo, se der tempo a gente fala. E é daí que sai, sem dúvida alguma, a possibilidade de êxito, né, dessa reforma tão profunda e tão longeva, né? Bom, vou trazer aqui para a roda os nossos convidados, Fernão e Cris, que acompanharam aí bem de perto esse período de hiperinflação. Cris tem pergunta aqui para o Guilherme Fiuza. Boa noite, seja bem-vinda. Acho que o mic está desligado, Cris, a gente não consegue te ouvir. Estão me ouvindo? Agora sim. Boa noite, Fernão, Silvio, Augusto, Paula. Rapidinho para vocês, porque o beijo grande hoje é pro querido amigo Fiuza. Que saudade. E eu vou te receber, Fiuza, com uma mensagenzinha do chat que eu acho que responde como a nossa audiência está recebendo você. Kátia Orlando fala o seguinte: estou explodindo de felicidades com a ilustre presença do nosso querido Fiuza, e ainda coloca 2 coraçõezinhos no final. Então receba aí o nosso carinho de todos nós que estamos à distância aqui, tendo essa alegria de estar recebendo você de volta. Sobre o Plano Real, essa era, né, vamos entregar nossa idade. Agora eu sei que o Fernão também vai trazer umas lembranças aí, mas eu trouxe uma relíquia para compartilhar com vocês, ó. Carteira de trabalho. Eu comecei a trabalhar como jornalista no 3º ano da faculdade. A minha primeira anotação na carteira é em abril de 1990. Salário de 35 mil cruzados. Sei lá o que isso significa. Eu sei que o salário de jornalista nunca foi muito bom, mas vai lá. Em 92, eu já ganhava 1.014.552. Isso 2 anos depois. Mas aí, em outubro desse mesmo ano de 92, aí eu já estava formada, né?
Mas o aumento salarial não foi muito, tá, gente? Eu estou só dando os valores para entender o que foi esse período. Aí, para a galera jovem, né, de 30, 40 anos, e a ala super jovem com menos de 30 anos. Então, em abril de 92, eu ganhava 1.014.500 cruzados, e em outubro desse mesmo ano, quase 4 milhões de cruzados. Aí eu fui ver as anotações seguintes. No ano seguinte, 93, eu não sei por quê, o meu salário tinha caído para 80 mil cruzados, mas a gente sabe, né? A gente vivia numa era sequencial de corta 3 zeros, corta mais 3, porque não cabia no cheque, a gente não conseguia preencher o cheque. Tamanha era a inflação. E aí, olha que engraçado aqui, ó, eu acho que a minha pergunta vai nessa direção para você explicar para essa turma que tem menos de 40 anos. Em maio de 94, 1º de maio de 94, o meu salário passou para 529 URVs. Explica para a turma o que é o URV e mais tarde, se vocês quiserem, eu tenho os contra-cheques aqui dos anos 90. Cheguei a ganhar quase 7 milhões de reais. Eu era milionária e não sabia. Isso que eu ia dizer, Cris, você está contando aqui que você foi uma milionária, né? Então, o que aconteceu com você? Né? O que houve com a sua poupança? Você gastou tudo, Cris? O que aconteceu? É muito legal o seu depoimento, porque realmente, né, assim como falava no início da conversa, o dinheiro aviltado dessa maneira, ele avilta a pessoa, ele avilta o cidadão, ele avilta o ser humano. Porque é isso, fruto do teu trabalho, ele se desfaz em questão nessa época, em questão de dias. Então, é muito interessante e, é claro, você está se referindo à parte da reforma que é, digamos assim, a alquimia, né? Então, o que acontece? Essa reforma muito ambiciosa proposta com um ataque aos ralos do orçamento, que é um negócio que é você mexer com a República inteira, com todos os coronéis, com todos os feudos. É um negócio, assim, dificílimo de se fazer. E aí, depois, para a implantação da nova moeda, você precisa cortar a memória inflacionária, como o Augusto Nunes estava dizendo. Quer dizer, como é que você faz isso? Isso aí só pode ser feito da seguinte maneira: você tem que fazer a população acreditar, né, no valor de um novo referencial que você está trazendo. Né? Porque não mudou nada, né? Os milhões da Cristina Grêmio não foram colocados na geladeira para continuar sendo milhões, está tudo a mesma porcaria, está tudo ladeira abaixo. Como é que você faz, de repente, a população acreditar? Então, esse é um aspecto do plano que eu acho muito importante, que é muito pouco mencionado e que eu explico detalhadamente na série, no curso, que é o seguinte: o Plano Real teve um aparato jurídico para poder funcionar. O Plano Real teve esta experiência de 2 moedas ao mesmo tempo, que era a única maneira, porque assim, o contágio da inflação é automático, era automático. Então é um negócio assim que, né, o Brasil estava ali há décadas nessa, né? Inflação, o dragão da inflação era o grande assunto e ninguém achava que isso poderia ser superado, né? Então o que acontece? O Plano Real, nesse aparato jurídico, ele cria 2 moedas. A URV era uma moeda, não era um índice. Então, por ser uma moeda, juridicamente, né, ela não poderia trazer a correção monetária. Né? Você não poderia corrigir o índice, a URV, como se fosse um índice. É uma coisa complicada, mas que na prática foi muito simples. Por quê? Esta moeda, a princípio, tinha como referencial o dólar. Ali estava guarnecido, então, o valor referencial do dinheiro. Ela passou a funcionar paralelamente ao cruzeiro real, né, que ia ladeira abaixo. E o que acontecia? A conversão para o URV não poderia vir grávida das malandragens, dos remarcadores, das decisões de sindicato, né? E esta tropa de choque do Plano Real, ela precisou vigiar tudo isso. Ela precisou vigiar decisões judiciais que poderiam trazer jurisprudência para contaminar a URV.
Mas, principalmente, Cris, o que se conseguiu com essa engenharia muito bem feita, sem susto, com transparência. O Banco Central tinha um call center com 300 atendentes, falando com a população inteira, tirando dúvidas, corrigindo a medida provisória da URV quando vinha uma dúvida procedente. Um negócio bem feito, né? Por isso que eu estou dizendo, a gente está falando de um negócio bem feito. Não é essa bobajada, não é essa conversa fiada que eu vou fazer, vou acontecer, não. É você criar, é que nem a Revista Oeste, né? Que nem a Revista Oeste. Você tem um projeto assim, não é brincadeirinha, não. Você traz o Augusto Nunes, o Silvio Navarro, vai lá, busca o Fernão Lara Mesquita, Cristina Grêmio. Você não está brincando, você está fazendo, você está mostrando o que você sabe fazer. E lá era isso, né? Quer dizer, o que aconteceu então, Cris, foi que a população começou a acreditar na URV. A população começou a acreditar no valor das coisas. E é claro, porque tinha o tempo todo o lastro do ajuste fiscal que ia sendo feito, né? Da dinheirama que saía nos ralos de bancos públicos, bancos estaduais, por exemplo. Isso tudo foi sendo tirado aos poucos, né? Da economia brasileira. E a população foi acreditando. Então, no momento da conversão para o real, o grande ativo, o maior ativo de todos, não era nenhuma joia monetária e nem mesmo o aparato jurídico. O grande ativo era a confiança da população. Ela acreditava no valor do dinheiro, ela defendia o valor do dinheiro, e aí, nessa altura, podia juiz querer dar correção monetária para sindicato, etc. e tal, que a população não aceitava mais. Não aceitava mais. Quem reajustava os preços de forma abusiva não vendia. Não vendia. Concorrência, mercado, livre mercado. Isso que esses papagaios ficam dizendo hoje, falando, recitando, né? Tem 1000 teóricos de direita, de esquerda, não sei o quê. Não, porque o mercado... Mercado é isso. O mercado é você fazer uma reforma bem feita e dar à população o instrumento, através da confiança, para atribuir valor ao dinheiro. Estava dando uma olhada aqui no chat, Fiuza, o dia que você acordar assim, não muito inspirado, não sei se isso acontece com você, mas assim, você printa aqui as mensagens, que são muitas mensagens de carinho aqui. Muito realmente, carinho pela nossa audiência. Vale a pena depois Muito você obrigado. conferir, tá muito bacana, um beijo aí, muito obrigada pela audiência, pelo carinho, pela companhia. Fernão Lara Mesquita, muito boa noite. Você também acompanhou aí de perto a implantação do Plano Real, tem pergunta para o Guilherme Fiuza? Boa noite, Paula. Boa noite, Cris, Augusto, Silvio. Grande Fiuza, saudade daquela tua indignação sem breque. Mas o Plano Real, cara, é uma coisa que acena para a gente com uma esperança, né? Porque você vinha aquela inflação, né? Aquela inflação galopante que a Cris descreveu aí, é a síntese da política bandalha, né, roubando o seu dinheiro enquanto ele ainda está dentro do seu bolso. Quer dizer, é uma coisa contra a qual você não tem defesa nenhuma, né, principalmente o mais pobre. Né, porque o rico inventava aqueles processos de remuneração do dinheiro por um dia ou por poucas horas, né? E você ficava no overnight, então o rico que podia guardar o dinheiro por uma semana, o dinheiro valorizava, né? E isso era a custa do quê? Da desvalorização do dinheiro do pobre. Isso tudo debaixo do discurso do tudo pelo social e daquela coisa que a gente conhece, que vai e volta na política brasileira recorrentemente, né? Mas o que sempre me fascina nas histórias políticas, nessas reviravoltas, né, é essa coisa do outsider, né, o poder do acidente para interromper processos que vão se tornando culturais, né, que a gente já não sabe mais de onde vem, aonde começa e onde acaba. Né, aquilo rola com tanta violência e com tanta velocidade que a gente se perde nisso. Mas, de repente, acontece um acidente como esse, né, que suspende, né, da tragédia política que é a mais recorrente, a mais frequente na história das populações aí, né, suspende a regência exclusiva
da luta pelo poder amanhã, né, que é o que pauta o comportamento dos políticos e desencadeia esses processos, né? O Fiuza estava descrevendo, quer dizer, o que garantiu, o que virou, o que realmente fez o jogo virar ali, né? A honestidade do projeto, né? A evidente honestidade de propósito dentro de uma história que vinha daquela coisa do confisco de poupança e daquelas maluquices de correr atrás de produtor, né, ser fiscal do Sarney, denuncie quem está aumentando o preço, confisca boi no pasto. Olha, teve de tudo, né, nessa comédia, tragicomédia brasileira. E, de repente, né, com um presidente que morreu antes da posse, né, entrou o Itamar, né, que não estava especificamente nessa corrida do poder, né? Ele, de repente, ele cai ali, né? Isso é um fenômeno parecido com outros que ocorreram. Quer dizer, as grandes viradas na própria democracia americana dependeram disso, né? De um Theodore Roosevelt que entra porque o presidente foi assassinado e ele era um outsider também. Quer dizer, tem esse parentesco sempre, né? Quando você, ou por algum acidente, ou por alguma deliberação que milagrosamente se impõe, né, você consegue suspender a regência absoluta do processo pela luta pelo poder amanhã, né, você consegue fazer, operar esses milagres. Então, Fiuza, como é que você vê esse componente da história, né? Seria possível o Brasil ter feito um plano real se tivesse continuado a sucessão normalmente, não tivesse havido aquela tragédia envolvendo o Tancredo e tal? O que você acha? Pois é, Fernão. Em primeiro lugar, eu quero dizer que um dia eu estava distraído no YouTube, fui entrar para ver o Oeste Sem Filtro, né? Assim, meio distraído e tal, de repente eu vejo Fernão Lara Mesquita na Oeste. Eu falei, pô, o Fernão é nosso agora? Aí eu só quero dizer o seguinte, o Jairo Leal me lembra um pouco o Francisco Horta, que é o presidente que fez a máquina do Fluminense nos anos 70, saiu contratando Rivelino, Paulo César e Carlos Alberto Torres. Então, isso só para comemorar, Fernão, assim, essa surpresa muito boa que eu tive de você estar nesse timaço, né, que explica esse sucesso espetacular da Oeste como um todo, da Oeste Sem Filtro em particular. E o que você traz é perfeito, quer dizer, eu acho que a marcha da história sempre será acidentada, né? Então não adianta essa receita de bolo, não adianta você dizer assim, não, eu tenho a fórmula que atravessará todas as intempéries. Não existe essa fórmula, não existe nem partidária, nem ideológica, etc. e tal. Existe, como você estava dizendo, a honestidade de propósitos, né? Existem os bons projetos, existem aqueles empenhados em levar os bons projetos a cabo, correndo todos os riscos, né? Então, pegando um ponto que você falou muito interessante, que é aquele arranjo de como é que eu vou chamar, né? De espertalhões, né? Eu acho assim, nessa questão ideológica eu estou fora, não vejo ideologia, acho que isso é cosmético. O que tem é o seguinte, tem uma ala de malandros que querem ser malandros, o malandro suga, e tem a ala dos que trabalham. Para mim essa é a divisão, e nem é uma polarização, é uma divisão antiquíssima, né? Então assim, os que trabalham, eles precisam prevalecer, né? Eles precisam se colocar acima dos malandros. E o que acontecia na época da inflação é que era o crime perfeito da malandragem, como você disse muito bem, né? Quer dizer, tanto que essa série do Real te mostra assim, os caras trombaram com tudo quanto é gueto, com tudo quanto é feudo, porque era o grande acordo da malandragem. E aí, assim, para recuperar, Augusto, aquilo que você trouxe sobre o FMI, né?
Como é que começa essa saída da bandalha, né? Digamos assim, eu acho que o real tira o Brasil da era da bandalha, que era essa que o Fernão descreveu muito bem. É um acordo malandro, picareta, e assim, picaretagem eu estou dizendo assim, ampla, geral e irrestrita, né? Até dos picaretas de boa aparência, educados, não estou falando do pilantra caricato, não. Então, o que acontece ali? No início dessa saga, o Brasil tinha que fazer a troca da sua dívida externa, que era outro monstro na época, que quem é mais jovem não tem ideia. Mas era o seguinte, a dívida externa ameaçando engolir o país a cada mês, vencimentos e vencimentos, o país inadimplente, caloteiro. O Brasil era caloteiro no mercado internacional, era conhecido e reconhecido, e o Brasil colocava esse chapéu de caloteiro e fazia cartas de intenção ao FMI que ele mesmo sabia que não ia cumprir. Olhem a mudança, né, a ruptura cultural que foi isso aí. Então, o Brasil, de repente, tinha esse dilema de 93 para 94, 1993 para 1994. O FMI, ele era o comprador das garantias que iam permitir o Brasil trocar a dívida externa por títulos mais longo prazo, etc. e tal, tirar a corda do pescoço. Só que o FMI dirigia o Brasil porque o Brasil era uma república de picaretas. Quer dizer, o Brasil nunca foi um país de picaretas, mas o que prevalecia era esse acordo de bandalha que a gente está falando. Então, o FMI mandava. Sabia que nada ia ser cumprido, né? Um governo, digamos assim, né? que faz o país não ser respeitado. E aí o que aconteceu foi o seguinte, estava se iniciando essa reforma fiscal, né? Isso aí que continua sendo uma grande questão, continua sendo uma questão crucial, e trazendo para os dias de hoje, de ontem, de anteontem, e continua os malandros querendo fingir, porque hoje em dia isso foi... o país adquiriu essa cultura da responsabilidade fiscal. Hoje você não pode dizer assim, não, isso não é bom. Ninguém, nem os maiores picaretas dizem, não, que isso não é bom, não. Eles dizem que vão fazer. Hoje em dia eles têm que dizer que vão fazer, mas eles querem enganar, querem torrar dinheiro, etc., como a gente sabe como é que funciona. E nessa ocasião tinha se iniciado essa grande reforma, esses ralos sendo tapados, uma gritaria, ameaça de tudo quanto é lado, e esses caras foram indo. E aí, para trocar a dívida, o Brasil, de repente, alguns desses condutores dessa reforma nascente do Plano Real perceberam que poderiam tentar comprar por seus próprios meios, porque o balanço do Brasil começava a ficar positivo por conta das reformas fiscais, comprar as garantias por seus próprios meios, sem ter que ir ao FMI, porque o FMI não ia deixar acontecer o Plano Real. O FMI queria, no máximo, a dolarização da economia brasileira. E o Plano Real é uma coisa sofisticada, não é uma dolarização. O Plano Cavalo na Argentina, que antecedeu o real, foi um sucesso efêmero. E logo depois se desmanchou, porque não tinha nada dentro. Era uma âncora que não se sustenta, porque você não reformou o país. Então, o que se fez ali naquele momento? O Brasil, clandestinamente, porque... o FMI não ia deixar, você disse, ei, FMI, posso eu mesmo pagar minhas garantias aqui, não sei o quê, para eu poder fazer do jeito que eu quero? Não ia acontecer. Então, esta equipe fez a compra dos Zero Coupon Bonds, que eram as garantias para a troca da dívida externa, clandestinamente pulverizado no mercado, e apresentou este fato consumado ao Tesouro Americano. Diz assim, já compramos. E o Tesouro Americano adorou. Porque disse assim, menos um adolescente na minha aba. Né? E assim, eu acho, assim, eu atribuo essa importância, eu acho que estou até meio sozinho nessa, porque a história do Plano Real nunca passa por aí. Mas eu acho que esta operação, que foi clandestina, em termos da comunidade internacional, ela deu credibilidade ao Brasil. Ela falou assim, tem gente séria lá, que está comprando as garantias e que tem uma proposta de reforma macroeconômica consistente. Aí o Brasil passou a ser respeitado. A imagem do Brasil, e não estou falando negócio de turismo, sem menosprezar o turismo, eu estou falando de imagem assim, vai botar o dinheiro ou não vai? Né? Do grande investidor ao pequeno, no mundo todo.
mercado, como se diz, vai botar dinheiro lá ou não vai? A imagem do Brasil foi se transformando rapidamente. O Brasil começou a lançar títulos e captar em tudo quanto é lugar. Japão, Alemanha, Estados Unidos, etc. Porque tinha uma moeda. Porque tinha, finalmente tinha uma moeda. E tinha um prestígio, porque fez a troca da dívida sem precisar do FMI, saiu do FMI, cacifado politicamente pelos Estados Unidos da América. E quando você é cacifado pela Casa Branca, a conversa muda em torno, né, da tua imagem. E aí, a partir dali, Fernão, eu acho que o Brasil saiu dessa era da bandalha, que, claro, está sempre mordendo nossos calcanhares, etc. e tal, mas estamos falando de uma moeda que vai completar 30 anos com estabilidade, né? Como disse o Jairo Leal, quando a gente estava conversando sobre o escopo dessa série, uma coisa que não tem paralelo no continente, né? Essa moeda que mantém o poder de compra, ou seja, mantém a dignidade do valor do seu trabalho, eu acho que partiu daí. E isso a gente vai dizer o quê? Isso é um ato de ousadia. Isso é um grupo de pessoas, isso não é essas coisas que os demagogos ficam dizendo, não, porque a sociedade amadureceu, chegou, não. Vamos dar os créditos, né? As pessoas preparadas se juntaram lá, conseguiram uma proteção razoável para fazer e fizeram. Agora, Fiuza, uma pessoa muito especial gravou uma mensagem para você que a gente vai exibir. Vamos lá. Meus queridos parceiros do Oeste Sem Filtro, meu grande parceiro, amigo Guilherme Fiuza. Como vocês estão vendo, eu já estou aqui no portão para embarcar para Londres, para participar do primeiro Fórum Global na defesa da liberdade de expressão no mundo, comandado aí pelo jornalista norte-americano Michael Shellenberger. Por isso não estou com vocês hoje nesse dia importantíssimo, muito esperado do nosso querido Guilherme Fiuza, de volta aos nossos estúdios com um projeto espetacular que conta a história de sucesso, né, do Plano Real, e todos os detalhes, né, que envolvem essas páginas e esses capítulos importantes da nossa história, não apenas econômica, mas como nação. Então deixo aqui o meu grande beijo, querido Fiuza. Semana que vem estou de volta com a nossa audiência maravilhosa, mas não podia deixar de passar aqui e deixar um grande beijo para você, Fiuza. Você faz muita falta, todos nós estamos com muita saudade. Então dá um jeito de acelerar esse processo de volta, não apenas a nossa audiência, mas todos nós aqui do Sem Filtro. A gente quer você diariamente com a gente de novo. Um beijo em todos vocês, um especial para o Fiuza, bom evento e até semana que vem, pessoal. Isso aí, Fiuza, uma bela homenagem da nossa querida Ana, né? Mais que merecida. A Ana, só para dar uma resposta, obrigado, Ana, um grande beijo, boa sorte aí. E a Ana é a pessoa, né? Quer dizer, ela é um símbolo da luta pela liberdade de expressão, porque é uma campeã olímpica, uma ex-atleta que, se alguém, né, se tentaram cancelar alguém diversas vezes, foi a Ana Paula, com todos os preconceitos do mundo. E ela atravessou isso tudo, mantém a sua voz altiva e imponente, né, abrilhantando aqui a Oeste. Então está indo muito bem representar o Brasil em Londres nessa batalha tão importante que é da livre expressão. Augusto, a gente tem que fazer a última pergunta, que eu preciso liberar o Fiuza, porque logo mais tem evento presencial às 8h30 no Hotel Renaissance aqui em São Paulo. Exato, que é o lançamento, né, do nosso documentário, curso documental. Vou te segurar um pouquinho mais até o final do programa, mas o Fiuza eu vou ter que liberar mais cedo. Daqui a pouco estaremos lá. Bom, Guilherme, como mostrou a Ana Paula, como mostra o chat, está bombando aí, todo mundo querendo saber quando é que você vai poder voltar aqui ao programa que espera de portas... Você nunca saiu, né, na verdade. Te espera de portas abertas sempre, o tempo todo. Eu só queria saber o seguinte, você continua submetido a restrições judiciais que tem bloqueio, algumas redes estão bloqueadas, todas. Você está impedido de trabalhar como jornalista? Exato, Augusto. Eu não estou impedido de trabalhar como jornalista. Esse trabalho é jornalístico. Absolutamente não estou impedido. O que eu tenho percebido,
né, com os acontecimentos aí dos últimos meses, é que antes dessa questão, ou maior do que essa questão, desse conflito judicial que se estabeleceu, o ambiente do debate, de alguma maneira viciado, posso dizer assim, transformou uma parte, pelo menos, do meu trabalho numa caricatura, né? Então, assim, eu percebo que uma parte muito importante do público entende a minha mensagem, né, estando ela certa ou não, percebe isso, por exemplo, que eu estou trazendo nesse bate-papo hoje, quer dizer, o que eu acredito, o negócio da construção, da organização, etc. Porém, mestre, o ambiente do debate brasileiro hoje, de alguma maneira, ele puxa para a caricatura. E isso aconteceu comigo de uma maneira... eu não estou botando culpa em ninguém, não. Assim, eu acho que essas redes, esse ambiente pródigo também, da liberdade e do encontro, ele trouxe também um problema, talvez de uma superficialização e, principalmente, de você estabelecer juízos precoces e simplórios sobre pessoas e seus trabalhos. Então, assim, o que se passa comigo? Você, por exemplo, me socorreu, Silvio me socorreu, Ana Paula me socorreu algumas vezes nesse período que eu estou sem redes sociais. E eu vou dizer para vocês, é bom eu estar sem redes sociais, para mim, para o meu juízo, porque virou uma armadilha. Então, assim, por que eu recorri a vocês? Porque outros fiúzas estavam falando pelos cotovelos. Eu já falo pelos cotovelos. Outros fiúzas estavam falando pelos cotovelos, coisas que eu não falaria. E, assim, são paródias ou são falsificadores, etc. e tal. E eu fui percebendo que aí forma-se um juízo sobre a pessoa e sobre o trabalho dela, que é um juízo meio difuso. E aí a gente entra na grande armadilha, porque no meu caso, por isso que eu digo que é maior e antecede a questão do conflito judicial. Porque, assim, para essa parte da opinião pública, eu não estou falando das pessoas de má fé que querem derrubar nem nada, não. Fica mesmo uma coisa caricata, difusa. Ah, ele falou A, então ele pertence àquela tribo tal. Te coloca numa tribo. Não por má fé, é porque as pessoas estão se acostumando a isso. Te colocam numa tribo. Então, se você é dessa tribo, você tem uma determinada cartilha que você segue. E não adianta a gente ficar se esgolando, não, eu não sigo essa cartilha, eu tenho independência. Augusto, eu estou percebendo uma coisa louca. É uma espécie de perda de independência à revelia. Eu sempre cultivei a minha independência, acho que consegui, né, com a minha atitude, e de repente forma-se um juízo hoje, digo, a minha revelia, e que me coloca fantasias e chapéus e tal, que eu não uso. Só que eu não posso ficar esperneando porque eles estão lá. O que eu quero dizer com isso? O ambiente ficou estéril num determinado ponto. Eu não quero ser pretensioso para dizer, mas assim, em relação à minha mensagem que chega, eu virei um pouco um disco arranhado para uma parte da opinião pública. Porque ela não quer refletir sobre o que eu estou falando, ela eventualmente nem ouviu o que eu falei. Ela ouviu algo replicado numa dessas contas falsas, e esse é o conceito que ela faz sobre mim. Eu não quero dramatizar nem nada, mas quero dizer assim, eu sonho, e acho que eu estou batalhando, o projeto na Oeste, nesse momento, esse projeto que eu vim apresentar aqui, que é uma parceria aqui, Mestre Augusto como mentor espiritual e Jairo Leal, né, como viabilizador, estão me dando essa oportunidade. Eu quero voltar a dizer o seguinte, a minha comunicação com o público, a opinião pública é essa. Olha, eu quero tratar das coisas que dão certo, eu quero tratar da organização, da construção. Sempre foi esse o meu texto, só que eu acho que o texto, hoje, nesse ambiente meio caricato, isso se perde. Resumindo, eu quero muito sair das caricaturas, eu não posso ser uma multiplicidade de fiúzas, né, que tem por aí, que falam por mim, e isso é até angustiante, né, porque, viu aquele negócio que você falou, você acha isso mesmo na rua,
O cara chega e fala, você acha aquilo mesmo? Eu falei, não, aquele não sou eu. Não, eu vi lá Fiuza, sua foto. Pois é, mas não sou eu. Então, o processo é esse, mais do que a questão judicial. Para mim, eu acho que eu preciso reencontrar um canal que seja franco com o público e que não caia em caricaturas, que senão a minha mensagem não será efetiva. Bom, você sabe que as portas estão escancaradas, você está aqui, você saberá o momento de retomar aí o dia a dia aqui no programa e nós estamos à tua espera. Né? Gratidão total a vocês todos. Todo mundo. Então, Guilherme, parabéns de novo por esse trabalho, espero que venham outros, claro. E estamos juntos, sempre. Sem dúvida, né? O Guilherme Com certeza. inaugurou o braço de cursos da Revista Oeste. Esse é o primeiro de muitos, né? É isso. Outros ainda virão. Aproveitando você que está aí, a gente falou um pouquinho sobre essa série documental. Se você quiser adquirir o curso, é só entrar em oestecursos.com para poder conferir todos os episódios. Toda semana está sendo lançado um episódio para a gente, a conta gota, e degustando aí essa epopeia que Guilherme Fiuza brilhantemente conta. E lá não é nenhum Fiuza falsificado, sou eu mesmo, não dá para falsificar, não dá para falsificar. E aí, só para deixar a mensagem final de gratidão a todos aqui, mestre Augusto, gratidão eterna, e lembrar ao público que eu não me pronuncio publicamente desde o início de janeiro, há mais de 5 meses. É chato vir aqui dar esse lembrete, é um pouco chato, mas eu tenho que dar. Eu não falei absolutamente nada sobre nada, em canal nenhum, nem direta, nem indiretamente, desde janeiro. Então, quem gosta do que eu faço, eventualmente, quem gosta do meu trabalho, quem gosta de mim, entenda isso e explique, porque, como eu já falei, existe uma situação um pouco fora de controle, em que muitas coisas são atribuídas a mim, com edições, etc. e tal. Isso me prejudica muito, né? Prejudica muito, inclusive no aspecto judicial, mas principalmente no aspecto profissional como um todo, né? Eu não posso ser uma multiplicidade de caricaturas, tá bom? Mas estamos sempre juntos. Então, obrigado a todos. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E, de fato, não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.